Evangelho, segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 8º capítulo do Evangelho de São João. Nos leva também para o Monte das Oliveiras, para o lugar onde Jesus se recolhia em íntima oração na presença do Pai. O Monte das Oliveiras está diante das muralhas de Jerusalém. É, na verdade, um pequenino monte, um pouco mais alto do que as muralhas de Jerusalém, talvez, e fica bem de frente. Você precisa descer, né, essa lateral, digamos assim, do monte, passa por um pequeno valinho e pronto. Você então sobe e começa a chegar nos muros da cidade de Jerusalém. O que significa dizer que do Monte das Oliveiras você vê, né, tem diante de si, você contempla os muros da cidade antiga. Ali era um lugar preferido de Jesus para se recolher em oração com os discípulos na presença do Pai. O que significa dizer que Jesus estava recolhido em oração, quando de repente ele se levanta ainda de noite e vai até a porta do templo, como normalmente Jesus fazia. Mas aquele dia tinha algo de especial para acontecer. Ontem ouvimos a belíssima passagem da ressurreição de Lázaro e falávamos que o Senhor, que tudo conhece, tudo sabe, né, sabia que Lázaro estava passando por aquela dificuldade, por aquele sofrimento, sabia que Lázaro iria enfrentar uma passagem, um momento importante de sua vida, que é o percurso da Páscoa, ou seja, a passagem da morte. Jesus sabia de tudo isso e tinha-o em seu coração. E depois que Lázaro morre, Jesus então caminha em direção a Betânia. E ontem também considerávamos o fato de que Jesus nunca chega atrasado, né? Poderia parecer por um instante que ele chegou fora de hora, que ele chegou tarde para poder fazer alguma coisa por Lázaro. Essa era a experiência de Marta, que ali naquele momento é chamada a passar do conhecimento do amigo ao conhecimento do Senhor. As 3 passagens, né? Jesus é meu amigo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é a minha vida. Bom, como nós falávamos que Jesus tudo sabe, tudo conhece, podemos dizer com muita segurança que naquela noite Jesus se levantou por aquela mulher e foi até a porta do templo
por ela. O Senhor foi à porta do templo para ensinar o povo, para instruí-los na verdade, para ensinar-lhes a boa nova do Evangelho. Mas ele foi até ali, pensando no encontro com aquela mulher, pensando na necessidade que ela teria do seu perdão, pensando no sofrimento que ela passava, o Senhor se levantou. Se levantou naquela madrugada de oração com o Pai por ela, para atravessar o caminho da sua vida, para encontrá-la em meio ao seu sofrimento e para comunicar a ela algo extraordinário. Naquela noite, aquela mulher, que talvez acreditasse que aquela pessoa com quem ela estava, aquele homem com quem ela estava, fosse o amor da sua vida, ao ponto de arriscar tudo, porque a lei era muito severa, sobretudo em relação às mulheres, e ela tinha arriscado tudo por um homem que desaparece, que no momento da sua maior necessidade foge, some. Que grande desilusão! Além da tremenda humilhação que ela vive, porque uma das piores experiências que uma pessoa pode fazer na sua vida é ver a sua intimidade exposta publicamente de uma maneira cruel, é ser vilipendiada naquilo que lhe é mais reservado, sobretudo no que diz respeito às suas dores e vergonhas interiores, morais. Então, poderemos dizer que aquele, sem dúvidas, era o pior dia da vida daquela mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas talvez nós já tenhamos tido na nossa vida a experiência e o conhecimento do que seja um pior dia da nossa história. Naquele dia, talvez ela tenha se arrependido do próprio dia em que nasceu. Ali, de uma vez só, veio o arrependimento por toda a sua vida, por tudo aquilo que tinha feito. É como se a fantasia daquele amor ou daquela esperança depositada sobre a vida daquela pessoa, colocando a risco a sua própria vida, tivesse desmoronado. E de uma hora para outra, toda a sua vida desabasse abaixo de seus pés, como se tivesse faltado o chão. Que vergonha por todo aquele episódio. Que dor por ser exposta daquele modo. Meu irmão e minha irmã, o quanto o coração dessa mulher não deve ter clamado a Deus piedade. Na hora que a gente se arrepende pelo nosso pecado, na hora que a coisa fica ruim, e a gente se dá conta da besteira que a gente estava fazendo, bate um arrependimento, não bate? A gente pensa em Deus naquela hora e diz: meu Deus, me perdoa. O que eu fui fazer com a minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fiz isso, Senhor? Quando a gente vê que parece que a vida inteira está perdida. Aquela mulher caminhava na mão dos chacais, porque eram como chacais que caçavam no deserto, aqueles que a levaram até Jesus, caminhava em direção à morte. Tinha sobre si a vergonha de sua vida, a humilhação máxima, pública, pelos seus atos. A última coisa que aquela mulher poderia imaginar é que naquela mesma noite de tantas dores encontraria o amor de sua vida. Aquele que a amou de maneira única, aquele que a recebeu no seu pior momento, aquele que voltaria os olhos para ela e a amaria, mesmo depois de lhe terem dito tudo o que ela fez e depois de terem falado quem ela é, como se tivessem
a palavra completa a respeito do que se passa na vida daquela pessoa. Ela iria conhecer, naquela mesma noite de sua tragédia, aquele que poderia ter uma palavra por ela e que poderia defendê-la. Arrastada até a porta do templo e jogada aos pés de Jesus, como quem é lançado no fundo de uma prisão para esperar a sentença de morte, caída aos pés do Senhor, dentro do seu coração, muito provavelmente ela suplicava para que aquilo tudo acabasse. Se ela tivesse que ser apedrejada, e agora que ela vai ser jogada na porta do templo, imagina, na porta do templo. Era um lugar onde o apedrejamento não poderia ser impedido por ninguém. Ela estava completamente entregue à morte. E nessas horas a gente até pensa que acabe mais rápido, que seja o mais rápido possível, para abreviar a dor de tudo aquilo que está acontecendo. Mas o que ela não poderia imaginar é que seria pelas mãos de seus torturadores, pelas mãos daquele que queriam a sua morte, que ela seria lançada aos pés de quem lhe daria a vida. Isso, meus irmãos, é o testemunho da soberania de Deus, que marcha sobre toda a maldade, sobre todo o ódio. O Senhor marcha e esmaga toda a perversão, toda a violência, toda a brutalidade. Ele que prometeu vir em socorro dos humildes, ele que se alegra pela conversão dos pecadores, ele que celebra com o céu, não a morte do pecador, mas que ele se arrependa e se converta. Esse Senhor que prometeu buscar a ovelha perdida, ele que veio não para perder, mas para salvar as almas, ele que veio como bom pastor para buscar as ovelhas dispersas, ele que prometeu cuidar do que é seu, completar a obra de suas mãos, ele que desejou por ela a vida, veio. E não só veio, mas soberanamente fez com que ela chegasse até ele. Às vezes a gente olha a maldade, o ódio daqueles que se levantam contra nós e dizemos, bom, está tudo perdido. A gente vê que a violência e que o ódio vence em algumas ocasiões. E aqui está o testemunho claro de que vence sempre Cristo. Quem poderia imaginar que seria pelas mãos de seus algozes que ela seria levada até Jesus? A gente poderia imaginar que mãos bondosas a livrassem do mal e do perigo e trouxessem até Jesus. Mas eis que não, ela foi trazida exatamente por aqueles que queriam a sua morte. Eles, no desejo, na sede de ódio contra ela, não conseguiram perceber que a vontade de Deus e o amor de Deus por seus filhos é soberano e está acima de tudo e de todos. Eles desejavam a morte, mas levaram ela até os pés do Autor da vida. E quando o Senhor a recebe, se inclina por ela, se inclina sobre a terra, toca a terra, em um gesto que é muito simbólico. Não tem, é difícil, é enigmática essa atitude de Jesus, mas ela dá margem para tanta interpretação. E uma das primeiras e mais bonitas, pelo caráter poético, é o fato de que o Senhor desce, se abaixa, a terra onde ela foi jogada e toca com o seu dedo aquela terra, toca o pó e escreve. O Verbo escreve sobre essa terra. O Verbo eterno do Pai
imprime nessa terra a sua palavra, que todos tenham vida e vida em abundância. Ele escreve sobre a terra, assim como por meio da sua palavra, ele irá reescrever a vida dessa mulher, essa terra mexida, essa terra suja, essa terra humilhada, desprezada. Ele estenderá a sua mão e a tocará com a sua misericórdia, com a sua palavra, e a transformará. Pela palavra, Jesus transforma a história dessa mulher e da sua condição miserável, ela passa a uma condição nova. Ela que estava condenada à morte, recebeu outra vez nas mãos a sua vida, com um mandato: vai e não peques mais. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. O único que poderia condená-la não a condena. O único que poderia levá-la à morte escolhe oferecer-lhe novamente a vida. Oh, meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós já vimos essa cena acontecer sobre a nossa história pessoal, do Senhor que nos restitui a vida e nos dá um mandato: vai e não peque mais. E nós sabemos que esse mandato se cumpre na memória desse amor. Vai, lembra-te de tudo o que você recebeu, do valor que você tem aos meus olhos. Vai, recorda-te que a tua vida é preciosa para mim. Vai, e lembra-te que eu te salvei da morte, porque desejo a sua vida. Vai e ama o que eu amei. E o que eu amei por amor e gratidão, mantenha consigo. E lembrando, ame também. Vai e não peques mais. Escolha a vida. Vai e escolha a vida que eu lhe dei, a vida que eu lhe entreguei. E não vire as costas para o dom que você recebeu. O tenha como seu tesouro, como a sua alegria. Vai e vive na vida que eu lhe concedi. O mandato de Jesus não configura uma privação para ela, mas uma libertação. O mandato de Jesus a chama a escolher aquilo que Jesus escolheu para ela, e não a voltar a escolher o que ela escolheu antes. A escolha que ela fez antes foi uma escolha de morte. Mas Jesus não escolheu o que ela escolheu. Jesus não a perdoou sem dizer para ela: deixe de escolher isso. Escolha o que eu estou escolhendo por você. Vai e não peques mais. O pecado não deve estar na sua vida. Essa não é uma escolha que te merece. Olha a escolha que eu fiz por ti. Eu escolhi não te condenar, não para te dar a isenção de poder pecar outra vez. Eu escolhi não te condenar para que você viva e para que você aprenda a escolher a vida em todos os momentos. O que significa dizer que ao restituirmos a vida com o seu perdão, Jesus sempre nos instrui e nos orienta a permanecermos nela. Às vezes a gente pode ter essa fugaz percepção que o perdão de Deus é o 0 a 0 novamente, para começar de novo. O perdão de Deus é sempre 1 a 0, meu irmão. É sempre 1 a 0. O time dele está sempre na vantagem. A gente precisa lidar com isso. Cada vez que o Senhor nos perdoa, Ele nos joga para frente. Não é para voltar a estaca zero. Não é para voltar de novo ao tempo de dúvida, ao tempo de incerteza. O perdão de Deus é uma certeza.
A gente está na vantagem, porque junto com o perdão vem a graça para permanecer ali. É 1-0, não é 0-0. Não é 0 para marcar de novo. Quando o Senhor nos perdoa, Ele coloca a gente de novo no jogo com vantagem. Ele coloca a gente de volta na vida. É importante que a gente saiba manter e administrar essa vitória. Está entendendo? Usando esse paralelo do futebol, para isso ficar muito claro. A gente está perdendo a partida e depois ele não bota a gente no 0-0, ele coloca a gente ganhando a partida, ora bolas. E a gente tem que defender isso, essa vantagem. Por isso, o perdão de Deus não é uma realidade medíocre. Ou seja, que apenas se contenta em tirar o homem da vilania na qual ele se encontra, mas levá-lo à inspiração de todo o bem e de toda a bondade que merece estar presente no coração do homem, por graça de Deus, a fim de que o dom recebido seja cuidado. Por isso o Senhor não só nos perdoa, mas nos concede todas as graças espirituais para que a gente possa viver a partir desse perdão. Ontem comentávamos no Evangelho de Lázaro que, assim como Marta e Maria choraram lágrimas de amor pelo seu irmão, né, muitos também choraram e comoveram Jesus, pedindo a Ele que nos salvasse, que nos desse a vida, vendo a beleza do seu amor por nós, suplicaram por nós a vida. Também muitos outros foram aqueles que prontamente responderam ao apelo de Jesus e vieram desligar as faixas para que Lázaro, depois da ressurreição, pudesse caminhar com liberdade, caminhar bem. Então, sempre depois do perdão, o Senhor nos dá, ou melhor, sempre junto com o perdão, o Senhor nos dá todas as graças necessárias para que a gente possa caminhar e coloca próximo de nós aqueles que nos ajudam. Então, bendito seja Deus por isso. Agradeçamos a Ele por tão grande amor e por tão grande tesouro que é o seu perdão, e recordemos que o perdão não é zerar o jogo para começar novamente, já é colocar na vantagem. Por isso, alegremos-nos no Senhor e caminhemos com entusiasmo essa última semana que nos leva à abertura da Semana Santa com o Domingo de Palmas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos acompanhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.